trazer uma reflexão sobre o hoje, sobre o amanhã, sobre a nossa caminhada. Nos lembrarmos como Caleb se lembrou aqui, 45 anos passados, eu perseverei quando todos desanimaram. 45 anos depois, eu continuo sendo fiel. E isso é tremendo. E isso é uma determinação. É uma determinação. E nós vamos entender a fé. Como Caleb cria no passado, 45 anos atrás, 45 anos depois ele continuava crendo. Como ele servia 45 anos atrás, ele continuou servindo. Como ele guerreou 45 anos atrás, e durante um percurso, quando nós lemos a Bíblia e vemos o percurso de possessões de terras e de reinados, ele perseverou e continuou guerreando. Então preste atenção no caráter deste homem, na perseverança que Caleb nos ensina. Caleb não se desviou do propósito. E qual era o seu propósito? Era ter uma terra em Canaã? Não. Seu propósito maior era agradar a Deus com a sua vida. Amém. Amém. Quando todos pensavam em si mesmos, Caleb e Josué, que então não era líder ainda, era auxiliar, pensavam em agradar a Deus. E nós? E você? Você pode se lembrar das promessas de fidelidade, de serviço a Deus que você fez no início da sua jornada cristã? No dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, no dia que você desceu as águas do batismo, no dia que você foi ao encontro com Deus e aí fez juras de nunca abandonar este Deus, no dia que passou pelo encontro, pelo reencontro, pelo mover e foi cheio do Espírito Santo e falou: pastor, conta comigo, Deus, conta comigo, eis-me aqui na tua obra, Senhor, eu jamais te abandonarei. E agora? E as juras? E as promessas? Onde verdadeiramente elas se encaixam na nossa vida? É muito importante nós compreendermos isso. O panorama onde a vida de Caleb desenvolveu era assim. Ele era escravo, filho de escravos no Egito. Portanto, a sua vida não era nada fácil. Nada fácil. Ele era pobre. Ele era experimentado nos trabalhos, como todos os outros. Ele vivenciou a ascensão de Moisés, quando Moisés chega ao Egito e se apresenta como libertador do povo de Israel, como os outros. Ele viu a derrota dos egípcios, como os outros viram. Ele atravessou o Mar Vermelho, como todo o povo de Israel atravessou. Ele andou no deserto, como todos andaram no deserto. Ele passou pelas mesmas lutas e privações como todos os outros. E ele recebeu a palavra como todos os outros receberam a palavra. Nas situações de necessidade, e quando o povo estava sendo provado até a terra prometida, e a palavra mostra que Deus provou o coração daquele povo para extrair o que havia dentro deles, nós vemos várias situações em que o povo de Israel foi colocado em dificuldades. Coisas ruins aconteceram com eles, necessidades. Eles foram cercados com medos, eles foram cercados com muitos temores, eles foram cercados e eles tiveram medo dos inimigos, pessoas que estavam assentadas na terra, que tinham seus exércitos formados, uma nação formada, e que poderiam muito bem se levantar contra eles e derrotá-los e matá-los naquele deserto. E por várias situações eles passaram e criaram muitos medos, muitos temores. Eles ficaram muito vulneráveis às circunstâncias nas quais eles viviam no deserto. E algumas delas que eu enumerei. Entre elas, a situação geral, né? E aqui nós vemos uma diferença entre o povo e Caleb.
O povo, ele murmurava contra Moisés e contra Deus. Por exemplo, nas águas de Mara. Eles estavam andando pelo deserto, chegaram a um poço e de repente viram aquele poço e foram dentro daquela água, e aquela água era amarga. E aí começou o quê? A murmuração. Abre lá em Êxodo 15, 24. Vamos ver um pouquinho, né, do que diz a palavra. Êxodo 15, 24. Fala assim, ó, que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Eles ficaram apavorados, porque aquelas águas eram amargas. No maná, eles murmuraram. Capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matar-te de fome a toda esta multidão. Murmuração, reclamação. O Senhor envia então o pão dos céus. Na falta da carne, eles murmuraram. Verso 7 do mesmo capítulo. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Eles murmuraram, porque eles queriam pão, eles queriam carne. E eles se lembraram que lá no Egito eles tinham pão e carne, mesmo sendo escravos. Mas agora eles não tinham a garantia da alimentação, porque eles estavam no deserto onde não se planta nada. Eles estavam em caminhada e em jornada. Lá pelo menos, sendo escravos, estava garantido, tinha a hora da refeição, tinha a porção diária. E isso trazia o que para eles? Uma certa segurança. E todo ser humano quer se sentir seguro. Todo ser humano quer se sentir seguro. Mas Deus está lhes dando um ensinamento, a dependência de Deus. E eles não estavam ainda preparados para viverem na dependência do Senhor, como muitos de nós também não estamos. A verdade é essa. Depois nós vemos aqui eles construindo, no capítulo 32, um bezerro de ouro. E o que acontece? Deus manda que Moisés suba ao monte, e Moisés fica 40 dias com o Senhor, onde Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E quando Moisés não desce, vai se passando os dias e o povo começa a ficar o quê? Apavorado, atormentado. O líder subiu ao monte e não desce mais, ele deve ter morrido. Foi isso que eles pensaram. O que nós vamos fazer? Rapidamente se levantaram outros líderes. Arão estava lá embaixo e foi também seduzido por toda aquela contenda, por toda aquela multidão agitada. E então fizeram o que? Vamos construir um bezerro de ouro à semelhança do Deus egípcio e vamos voltar ao Egito. E ali então eles pecaram gravemente contra o Senhor, mostrando que o coração deles ainda havia uma raiz maligna, uma raiz pecaminosa do Egito. O Egito ainda estava presente no coração deles e era questão de tempo, questão das lutas, das tribulações virem sobre eles para sobressair o Egito escondido nos seus corações. Será que há algum Egito no seu coração? Será que Deus precisa te apertar ou você passar por uma grande luta para mostrar o que verdadeiramente está dentro do seu coração? Josué e Caleb estavam aqui. Josué e Caleb estavam aqui nas águas amargas. Josué e Caleb estavam aqui na falta de pão, na falta de carne. Eles estavam aqui ao pé do monte. Quando Moisés subiu ao monte, eles não foram com a multidão, eles permaneceram junto com a tribo de Levi. Os levitas ficaram ali ao pé do monte, não se misturaram. E isso revela o que, queridos? Que nós somos provados,
que as necessidades provam o nosso coração, que as lutas provam o nosso coração e revelam o que há de melhor ou o que há de pior dentro de cada um de nós. E aqui estava sendo revelado isso no coração de todo o povo. E criou, se você ler o capítulo 32, é um capítulo triste, muito triste, porque Deus quebra as tábuas da lei e o Senhor fica indignado com o comportamento daquele povo. Bastou 40 dias para que toda a palavra de Deus caísse por terra, saísse do coração deles e eles se entregassem novamente à idolatria, à prostituição, às orgias, aqueles cultos levianos que eram comuns aos egípcios. O que precisa acontecer na nossa vida para nós mostrarmos que ainda estamos na carne? Nós temos que vigiar. Nós podemos ser o povo ou nós podemos ser o Caleb. Amém? Amém. Sedição de Miriam e Arão. A Miriam e Arão eram o que de Moisés? Irmãos, parentes, mesmo sangue. Mas de repente o inimigo entra no coração de Miriam e de Arão, e eles começam a questionar a liderança de Moisés. Então dizem para Moisés: você é líder, mas nós também temos a mesma capacidade de liderar. E esqueceram que Moisés nunca quis ser líder. E ele ainda pediu para o Senhor: eu não quero, põe outro. Mas ele foi escolhido por Deus. Glória a Deus. E ao homem de Deus temente ao Senhor, a mulher de Deus temente ao Senhor, não se autodenomina. Nós não dizemos ao Senhor quem somos diante dele. É Ele quem diz quem nós somos diante dele. Aleluia. E o Senhor escolheu Moisés para ser seu servo e líder de um povo. E não escolheu Miriam, e não escolheu Arão. E naquela sedição haviam adeptos, porque ninguém toma uma posição dessa se não tiver o quê? Seguidores apoiando tal decisão. Então havia uma turma de traidores que seguiam Miriam e seguiam Arão. E Deus mostrou para aqueles traidores que Deus era um Deus de justiça. E colocou uma lepra em Miriam. E Miriam então teve que se ausentar do arraial e ser tratada pelo Senhor. E ali paralisou todo o andamento do povo de Deus até que ela se arrependesse. Na realidade, Deus mandou ela para o pó, para que ela se humilhasse e reconhecesse que ela não tinha direito de abrir a boca dela contra o servo do Senhor. Mas onde estava Caleb? Permanecia fiel. Permanecia fiel. A incredulidade dos 10 espias. Haviam 12 que foram enviados. 2 creram. Era Josué e Caleb, o nosso personagem dessa noite. E os outros 10? Os outros 10 retornaram com um relatório dizendo que a terra era maravilhosa, manava leite e mel, o fruto da terra era maravilhoso, havia abundância, porém havia gigantes na terra e eles não poderiam entrar naquela terra. Fazendo o quê? Trazendo ao coração do povo dor e incredulidade. Deus não mandou que eles dissessem se poderiam ou não. Deus só mandou eles verem a terra. Vão, vejam a terra e acabou. Deus não falou para eles julgarem se entrariam ou não, porque o Deus que falou com Moisés disse: vocês vão possuir a terra. Amém. Eu não mandei vocês olharem o tamanho dos gigantes, eu não mandei vocês verem os obstáculos e as dificuldades, porque sou eu que entrego a terra na mão de vocês. E o que é dificuldade para o homem não é nenhuma para Deus. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Amém. E somente o homem de Deus com visão espiritual consegue ver como Deus vê. Mas o homem carnal, ele não consegue, porque ele pensa que suas vitórias serão alcançadas pelo seu braço, pela sua capacidade. E Deus queria ensinar-lhes a dependência de Deus. Eles são gigantes e vocês são pequenininhos. Vocês são como formiga, como gafanhoto. Mas eu dei para vocês, acabou, esqueçam. Amém. Cruzem os braços, podem amarrar os pés e as mãos, que eu entrego este povo na mão de vocês. Mas eles não confiavam em Deus
plenamente. E fizeram o quê? Trouxeram uma grande maldição sobre todo Israel, porque esses 10 espias conseguiram agitar a multidão na incredulidade de tal forma, queridos, que todos foram incitados a quererem matar a Josué, a Caleb e a Moisés. Eles queriam matar os que criam. Agora eu vou te falar, se você andar com um incrédulo, ele vai tentar matar a sua fé. E eu vou te perguntar hoje, com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? Com quem você conversa no Facebook? Com quem você conversa no telefone? O que você está lendo? Quais os tipos de crentes com quem você se relaciona? Porque se eles forem como os 10 espias incrédulos, eles não permitirão que você receba a sua bênção e a sua promessa, porque eles estarão lançando no teu coração a incredulidade. Por isso o povo de Deus escolhe com quem anda. Amém. O povo de Deus anda com quem anda pela fé, com quem crê em Deus, com quem tem palavra de Deus, com quem tem palavra de vida e não de morte. Aleluia. Igreja querida, não ande com quem tem palavra de morte. Não ande. Se recuse a andar com incrédulos. E quando eu falo incrédulos, eu não estou falando de mundo. Eu estou falando de gente que conhece a Bíblia, que já até desceu as águas do batismo, que frequenta uma igreja, que toma a Santa Ceia, mas que quando abre a boca não crê em Deus. Fala como ímpio. Fala como uma pessoa ignorante que nunca provou a bondade e a misericórdia do Senhor. Com essas pessoas nós não andamos, nós não compartilhamos nada. Porque eles são coveiros. E nós não temos que andar com coveiros. Eles são matadores de sonhos, assassinos da fé. Você vai falar que quer comprar uma casa e ele vai pôr um monte de obstáculos e vai falar que você não vai conseguir, porque é um coveiro. Você vai falar que Deus te dá isso, que Deus falou no teu coração, e o coveiro vem e fala: é mentira, é só uma emoção, ele é um coveiro na tua vida, sai de perto dele. Verdade, Deus. Sai de perto dessa pessoa. Ande com quem te estimula a fé. Amém. Ande com quem te ensina a crer na palavra de Deus. Amém. Ande com pessoas que creem na palavra, na promessa. Porque se você estiver no vale, quem crê em Deus fala: minha querida, você está no vale, mas do vale Deus te levanta. Glória a Deus. Mas o ímpio, o crente de coração ímpio e incrédulo, fala: onde está Deus? Às vezes até pensa: o que adianta tanto ir na igreja? O que você está ouvindo? Bastou 10 para levar milhões à maldição. Milhões foram condenados neste dia a morrerem no deserto e não entrarem na terra prometida, porque deram ouvidos a incrédulos. Não dê ouvidos a incrédulos. Não perca a sua bênção. Amém. Deus te deu uma promessa. Aleluia. Deus te deu uma vitória. Em nome de Jesus Cristo, feche os seus ouvidos para os incrédulos, para trás de você, em nome de Jesus. Amém. E segura a tua bênção. Glória a Amém. Deus. Segura a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Porque senão, queridos, ficamos no deserto amaldiçoados. Lembra que pregamos no sábado? Bênção ou maldição? Morte ou vida? Escolhe, pois, a vida. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. E aí, queridos, aconteceu depois. Lá estava Josué e Caleb, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. O que esses homens fizeram? Vão para a guerra. Tá a ordem lá, não é para pegar nada. Nada. São homens que se levantam contra Moisés. São homens de índole, de má índole, no meio do arraial. Homens que contaminam o povo. Mas Josué e Caleb foram contaminados? Não. Mesma situação, mesma luta, mesma tribulação,
mesma conversa mole, mesma fofocaiada, mesmo povo reclamador, mas atitudes diferentes. Amém, Atitudes Jesus. diferentes. Que dá até raiva. Você começa a ler, você fica com raiva do povo de Israel. Porque você fala, não é possível, não é possível, não é possível. Quantos deslizes, como se segue a maldade com tanta facilidade, como se desvia tão fácil, como recebe um milagre aqui e logo esquece. Lembra das águas? Murmuravam que queriam matar Moisés lá no Monte Horebe. Aí vai Moisés e bate e sai água, e o povo bebe, se sacia. Aí chega mais pra frente um pouquinho, tem sede de novo, esqueceram que Deus já tinha feito um milagre ali, querem matar de novo Moisés. Moisés fica muito nervoso, é aí que ele perde a bênção, né? E Deus fala para ele, fala a rocha, e ele vai e bate na rocha, porque ele já estava com tanta raiva da incredulidade daquele povo, que ele perdeu a paciência. E quebrou ali também uma tipologia, porque ali ele estava representando aquele que havia de vir, Jesus Cristo. Aleluia. Ele perdeu a entrada, viu, mas não entrou. Quantos milagres precisa acontecer na nossa vida para que nós venhamos ser extremamente fiéis e não duvidarmos do Senhor? Quantos milagres esse povo precisou para não duvidar do Senhor? Houve uma sequência de milagres, mas ainda assim, milagre após milagre, havia incredulidade após incredulidade. Mas também se encontrou um homem fiel, luta após luta, tribulação após tribulação, necessidade após necessidade, não negou a palavra. Amém. Não negou. Ele bebeu da água, bebeu como os outros. Ele comeu do maná, comeu como os outros. Ele comeu a carne como os outros. Ele marchou, suou, teve dor, teve problemas, teve dificuldades como todos os outros. Mas a atitude foi diferente. E nós tiramos algumas lições. Primeira coisa, o povo não tinha convicção. As grandes massas, a multidão do povo de Israel não tinha uma convicção. Diante das lutas, eles pensavam que a palavra de Deus perdia o seu poder. Não é muito diferente, queridos, dos dias de hoje. Nós devemos tomar para a nossa vida uma lição. Quando nós estamos no meio das lutas, será que nós também perdemos a nossa convicção de fé? Será que no meio das lutas nós também temos negado as promessas do Senhor na nossa vida? Porque o povo de Israel negou. Antes de sair do Egito, o Senhor já falou que ia enviá-los para uma terra que manava leite e mel. Deus não disse que eles iam sair voando no tapete mágico, pousar lá, a terra já estava preparada, não tinha ninguém para eles tirarem nada disso. Mas Deus falou, não importa o que vai passar aqui, eu coloco vocês lá dentro. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas os problemas fizeram com que eles desacreditassem nas promessas do Senhor. Será que algum problema na tua vida está te fazendo desacreditar da palavra de Deus? Você está achando que a palavra de Deus perdeu o seu poder porque você está no meio de uma luta, porque você está no meio de uma tribulação? A primeira lição que nós devemos aprender aqui é que Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Amém. Sempre. Glórias a Deus. Eu posso não cumprir a minha palavra para com Deus. No começo eu perguntei aqui quantos de nós fizemos promessas de fidelidade ao Senhor. Se nós fôssemos listar as promessas que já fizemos e as promessas que já quebramos, seria vergonhoso diante de Deus. Na minha vida, na sua vida, eu me coloco junto. Íamos orar mais, íamos ler mais a Bíblia, íamos jejuar toda semana, íamos trabalhar no ministério, íamos fazer visita, íamos isso, íamos aquilo, quantas coisas nós já prometemos e não fizemos ao Senhor. É vergonhoso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca vai se envergonhar, porque Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Sempre, sempre. E hoje, eu vejo uma coisa, Israel ele estava sendo posto diante de uma condição de necessidade. Vamos olhar 7.000 anos depois, século 21. Nós não estamos no deserto. Na nossa casa não falta o maná.
Na nossa casa não falta um teto, uma cama fofa, maravilhosa para dormirmos. Nós temos roupas, nós temos sapato. Nós queremos pão, vamos à padaria ou vamos à padaria do mercado. Nós queremos carne, nós temos lojas de abastecimento. Nós temos o acesso a tudo. Diferente de Israel, que murmurava pela escassez. Se nós hoje formos murmurar pela falta de água, ainda que a cantareira está vazia, mas a nossa torneira continua jorrando água. Se nós formos murmurar por falta de alguma coisa, nós estamos em grande pecado. Porque não nos falta nada. Você precisa estar com uma dorzinha, você tem uma farmácia, vai lá, compra um dipirona, um Anador. Você tem uma doencinha, uma dor mais grave, você tem um hospital, um médico, um atendimento. Você tem vontade de comer alguma coisa como Israel desejou, né? Voltar para comer as comidas do Egito. Você vai na padaria, você vai na pizzaria, você vai no restaurante. Nós temos shopping. Nós não temos que andar a pé, nos cansando diante de um sol escaldante. A maioria das famílias aqui tem carro que os leva. E se não tiver carro, tem um ônibus transitando nas nossas avenidas. Nós temos um conforto que esse povo nunca teve na vida. Nunca teve na vida. Nós temos a abundância que eles não tiveram no meio das lutas e tribulações. Mas, por mais interessante que seja, e por mais oposta que seja a vida, os murmuradores continuam. Os incrédulos continuam. Os infiéis ainda vão se levantando no caminho. E poucos são os Calebes que na abundância conseguem agradar a Deus. Deus tem nos dado muito, igreja. Muito. E o muito que Deus nos tem dado, muitas vezes tem trazido ao nosso coração a autossuficiência, a independência. Israel chorava porque tinha falta e não sabia buscar ao Senhor. Nós temos em abundância e o nosso coração pecador, a nossa mente enganosa diz para nós que nós não precisamos buscar a Deus, porque afinal de contas eu tenho tudo. Tudo. Eu tenho comida em abundância, tenho uma casa, tenho uma cama maravilhosa, tenho água na minha torneira, tenho mais que água, tenho suco, refrigerante, o que eu quiser. Eu não tenho só um pedaço de pão e de carne, eu como lasanha, eu posso comer uma feijoada, uma churrascada, eu posso isso, eu posso aquilo. Tantas coisas, nós temos tanta abundância. E as nossas convicções da palavra de Deus vão caindo por terra, não pela necessidade, mas pelo exagero da abundância. Segundo, esse povo, ele era influenciável. As más conversações, que diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. E as más conversações aqui tomavam conta de suas mentes, de seus sentimentos e emoções, e os inclinavam para se distanciarem de Deus. Hoje, o que seria as más influências? E o que seria um crente influenciável? É a atração carnal. A igreja está sendo influenciada pelo mundo e está se distanciando do Senhor. O mundo está ocupando o coração de muita gente, não dos Calebes do século 21, mas de uma grande parte do povo que se diz ser povo de Deus, está se deixando influenciar pelo mundo, influenciar pela incredulidade, influenciar pela grande abundância de prazeres existentes no mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Não está nele. Ele não tem nada a ver com o mundo, quem é de Deus. Mas quantos crentes têm trocado o estar na presença de Deus para estar no mundo? Quantos crentes têm deixado de dar ao Senhor o seu culto, a sua adoração, o seu serviço, os seus dons, para servirem a si mesmos, esquecendo-se que a nossa vida é como a erva. E hoje nós estamos vivos, mas amanhã nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos na próxima hora, porque o futuro nosso pertence ao Todo-Poderoso.
poderoso. Aleluia. Mas a pessoa se deixando influenciar pelas coisas deste mundo, sendo corrompidos na sua mente, nas suas emoções e nos seus sentimentos, e não se dão conta que vão perecer no mundo, não no deserto de Israel, mas nas grandes cidades, nos grandes shoppings, nos cinemas, nas baladas, né? Nas orgias, no adultério, na prostituição, na sua carnalidade, irão perecer ali e não entrarão na terra prometida. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. A única influência que deve haver sobre a vida do povo de Deus é do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Se nós estamos sendo influenciados pelas vozes paralelas, nós temos que repreender isso. Porque quem tem que nos influenciar é o Espírito Santo. Amém, Aleluia, igreja? Jesus. Terceiro ponto, o povo era orgulhoso e egoísta. Eles mostram isso. As provações do deserto revelavam a natureza de seus corações. O orgulhoso e egoísta também tem o hábito de ser murmurador. Você não vê esse povo em nenhum momento. Eles viram Moisés orando muitas vezes. Viram? Viram a experiência que Moisés subiu no monte, falar com Deus? Viram em situações de necessidade Moisés fazendo o quê? Clamando ao Senhor. Mas qual é o texto que você vê esse povo diante de uma luta fazendo a primeira coisa que um servo de Deus, que alguém que crê em Deus deve fazer? Qual que é? Orar. Nenhuma vez. Nenhuma vez eles tiveram como primeira opção, a primeira escolha, entrar em oração e jejum diante do Senhor. Eles primeiro reclamaram, murmuraram, pensaram como poderiam resolver os problemas. Vamos voltar, vamos levantar outro líder, vamos para o Egito, o que a gente resolve? Mata Moisés, não mata Moisés, chora, reclama, briga, mas não oravam. Um crente vencedor na sua vida pessoal, nas suas lutas, nas suas tribulações, sobre o mundo, é um crente que ora. Amém. A igreja precisa retornar à prática da oração. Oração não foi para alguns. Oração não é somente para intercessores, para pastores ou líderes. E oração é para quem pertence ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração Glória não a é para Deus. velhos. Oração é para crianças, para adolescentes, para Amém, jovens, Jesus. para adultos e anciãos. Aleluia. Oração é para o pobre e para o rico. Oração é para quem não está passando por luta e para quem está passando por luta. Aleluia. Oração é para quem tem ministério e quem não tem ministério. Fala, porque Deus. oração é comunhão Aleluia. com Deus, é estar na Glória a presença do Altíssimo, é derramar o nosso coração no altar, é ouvir a voz do Senhor, é ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, Aleluia. é permitir que Deus nos dirija. Amém. Glória a Deus. E um crente que se ausenta da oração, ele está por conta própria, como Israel estava. Deus queria manter a sua glória, nuvem de glória. Você viu? Tem um capítulo aqui no verso 32, que Deus tira o quê? A sua glória. Deus tira a sua glória. Quando o povo, em vez de se dobrar diante de Deus, se dobra diante dos bezerros de ouro. Deus tira a sua glória da igreja. Quando a igreja deixa de se dobrar diante de Deus e se dobra diante do Corinthians, se dobra diante do jogo, se dobra diante da Copa, se dobra diante da televisão, se dobra diante da novela, se dobra diante da internet, se dobra no seu celular. Tem celular hoje que tem mais valor do que Bíblia. Não é porque a Bíblia está lá não, viu? Lá não tem Bíblia, só tem outras coisas, menos a Bíblia. A glória de Deus não pode permanecer sobre essas cabeças, porque essas cabeças não têm nada mais de Deus. Mateus 6,33, o que nos diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Israel não buscava, era orgulhoso demais para se dobrar, orgulhoso demais e entrava na
murmuração. Porque todo orgulhoso, todo egoísta, ele tem como uma característica: quando seus direitos não são adquiridos, quando ele não recebe o que ele quer, ele faz como uma criança mimada. Ele começa a espernear, ele começa a chorar, ele começa a reclamar. É uma qualidade dos orgulhosos, um defeito, né? Dos orgulhosos e dos egoístas. Mas Deus nos chama para sermos pessoas humildes de coração. Aleluia. Jesus. E outra coisa, o orgulhoso e o egoísta, ele nunca culpa a si mesmo dos seus pecados. As necessidades deste povo, eles chegavam diante de Moisés: e por que você nos trouxe aqui? Sempre o outro era culpado, né? Sempre. Quarto, o povo era de dura cerviz. E a dura cerviz, queridos, impede a bênção do Senhor. Nós temos que ser homens e mulheres humildes de coração, que chora no altar do Senhor, que reconhece nossas fraquezas. Sabe, se nós ficarmos topetudos na presença do Senhor, nós só vamos perder. Nós temos que nos dobrar, nós temos que chorar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, buscar de Deus arrependimento, buscar perdão, buscar o poder do sangue, buscar a unção do Espírito. Aleluia. Homens e mulheres de coração quebrantados não são rejeitados pelo Senhor. Verdade, são Amém. recebidos em Glórias a amor Deus. pelo Pai. Aleluia. São abençoados por Deus. Queridos, a igreja não pode estar com a cabeça dura, levantada, altiva. Nós não podemos, queridos. Você já viu aquelas crianças quando são repreendidas e saem? E às vezes adultos fazem isso com o Senhor, e Deus só está esperando que esse adulto se dobre, peça a Deus perdão, busque em Deus a força que não tem, busque em Deus a graça necessária, busque a volta da glória do Senhor para a sua vida, para que Deus tome pela mão e levante. Amém, Jesus. Nós não podemos ser igreja de dura cerviz. Israel foi e saiu-se mal, porque todos eles morreram, todos eles. E o quinto, o povo não tinha no seu coração o verdadeiro propósito que Caleb tinha. Caleb tinha o propósito de agradar a Deus e não a si mesmo. O povo tinha o propósito de agradar a si mesmo. E quando suas necessidades não eram satisfeitas, eles buscariam qualquer caminho, não importava se isso ofendesse o coração de Deus ou não, contanto que suas necessidades fossem supridas. Eles serviam a Faraó, aos deuses pagãos, estavam debaixo de sujeição, mas quando eles se viram numa falta de alimento, eles prontamente estavam ali retornando o coração para o Egito, se sujeitando à escravidão, às idolatrias e ao domínio do povo egípcio sobre eles, contanto que suas necessidades fossem supridas. É mais ou menos assim: não importa qual é o Deus que eu sirva, contanto que Ele me dê o que eu queira. Era isso que eles estavam fazendo. Tanto foi real que eles construíram um bezerro de ouro. Tanto foi real que mesmo 40 anos andando no deserto, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Eles sempre falavam em voltar atrás. Pois bem, o verdadeiro novo nascimento. A palavra de Deus fala que é necessário ao homem nascer de novo, da água e do Espírito. Porque se o ser humano não nascer de novo, ele está com uma predisposição para servir a qualquer Deus. Somente os nascidos em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, é que serão homens e mulheres com o mesmo espírito de Caleb, que começaram servindo
servindo a Deus no momento em que o conheceram, e que prosseguiram, e que mesmo vendo multidões morrendo pelo caminho, conseguiram chegar à sua velhice declarando: ainda sou fiel e persevero em agradar ao meu Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, isso não é para amigos da igreja, pessoas que são membros da igreja, mas não são membros do corpo de Cristo. Esse tipo de vida, de um andar de fé, de fidelidade, é dado somente àqueles que nasceram de novo. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre os nascidos de novo. Aleluia. Porque eles nasceram de Jesus. E a essência, a vida de Deus está dentro deles. Por isso que nós vemos o quê? Crentes que passam por terríveis lutas e tribulações e estão dispostos a morrer agradando a Deus. E outros que até pela unha encravada, pela falta do cumprimento de paz do Senhor de um irmão no corredor, eles são capazes de se desviarem e ir embora com bico, porque eles são o povo, a multidão. Onde suas necessidades não forem satisfeitas, estou retornando para outro lugar onde possa ser satisfeita. Não importa qual é o Deus, importa que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Jesus. Essa é a multidão. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, Poucos mas poucos são os escolhidos. Onde nós nos englobamos Papel pulsando. nisso tudo. O povo não queria agradar a Deus, eles queriam só ser servidos. E hoje tem uma massa de crentes também que querem ser servidos, mas também há uma outra multidão que anda do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. De todo o coração. Amém, Jesus. Esse povo aqui, eles queriam uma terra boa, uma casa boa, uma família harmoniosa, uma boa colheita dos frutos da terra. Eles queriam prosperidade, eles queriam novas aquisições, eles queriam novas conquistas e uma descendência abençoada. Tudo que lhes acontecia, que parecia desviar do propósito pessoal deles, lhes incitava a voltar ao Egito e aos outros deuses. Caleb é uma pequena porcentagem de pessoas maravilhosas, de fé inabalável. Eu quero estar na turma do Caleb. Amém, Jesus. Eu quero fazer como Caleb. Quero Em nome ser de como Jesus. Caleb. Em nome de Deus nos Jesus. dá esses exemplos para que nós possamos refletir de que lado nós estamos, qual é o lado que nós vamos ficar, aonde nós vamos marchar, qual exército que nós vamos seguir. Talvez o exército dos fiéis não seja tão grande, queridos, mas fica no dos fiéis. Amém. Em nome de Procura no teu Jesus. coração ficar no exército dos fiéis. Glória Porque a a Deus. multidão que se perdeu eram Glória a milhões, Deus. mas de toda a turma dos milhões que morreram, só dois, gente, de mais de 2 milhões, 2 entraram daquela turma. Meu Pai. Depois foi a Misericórdia, nova Senhor. geração, porque Deus falou: esses que negaram, esses que duvidaram da minha palavra, eles morrem no deserto. Dou 40 anos para que todos eles morram, e uma nova geração venha e herde a minha promessa. Amém, Jesus. Ficou só Glória a Josué e Deus. Caleb para contar. Olha que coisa. Eu quero estar na fila menor, mas eu quero estar na fila dos fiéis. Amém, Jesus. Aleluia, Na Jesus. fila dos fiéis. Caleb, mesmo em meio à multidão de incrédulos, orgulhosos, egoístas, murmuradores, ouvindo e presenciando todas essas ações, levantes contra Moisés, seu líder, reclamações contra o próprio Deus, Caleb não permitiu ser influenciado pelos maus rumores. Nós estamos falando sobre família. Às vezes os maus rumores começam dentro da nossa casa. É o marido que vem para a igreja, a esposa pega no pé. É a esposa que vem para a igreja, o marido pega no pé. Sempre haverá o Caleb e o povão. Sempre. E você tem que ser o Caleb. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Entregar a essas murmurações, a Aleluia, essas queixas, Deus. a essas Essa cobranças. unção, Porque, Pai. queridos, também eu vou lhe dizer, nós Unção de estamos Caleb. lutando pela nossa casa e a nossa família, mas a salvação é individual. Nós queremos que toda a nossa casa seja salva, mas se a nossa casa escolher ir para o inferno, que vá para o inferno.
Enquanto eles estiverem vivos, nós vamos orar e falar. Mas se eles escolherem ir para o inferno, eu não vou para o inferno com eles. Amém. Porque eu aprendi uma coisa, que salvação é individual. Amém. Amém. Se o seu marido quer ir para o inferno, deixa ele ir para o inferno. E você fica firme no Senhor. Se os seus filhos quiserem ir para o inferno, você vai orar e chorar muito, para que eles se arrependam e venham para o altar de Deus. Mas vai você para o céu. Amém. Vai você para o céu. Nós vamos lutar enquanto a vida há esperança. Amém? Enquanto a vida há Aleluia, esperança. Deus. Mas tenha firme posição, como Caleb, Amém. que viveu tudo que o mesmo povo, a mesma multidão viveu. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Deus nos chama para fazer a diferença. Amém. Para sermos homens e mulheres de Glória a fé. Deus. Para sermos mulheres que estão indo contra a grande multidão dos incrédulos, mesmo daqueles que ouvem a palavra e falam contra a palavra. Nós temos que ter a palavra e fazermos como Caleb. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu fico Amém. na palavra. Aleluia. Se eu deixar a igreja, mas eu fico na palavra. O que Amém. aconteceu com ele, aconteceu que a vida de Deus esteve sobre ele, e que Deus cumpriu a sua palavra. E ali Aleluia. mesmo, o dia que todo mundo negou, Deus deu uma promessa para ele: a terra de Hebron é tua, Caleb. Amém. E ele ajudou todo o povo a entrar, a possuir a terra. 45 anos depois ele chega e fala: lembra de mim? Lembra, Josué, como começou tudo? Quando restou somente nós dois. Agora Josué era líder. Antes eles eram parceiros, agora eles são líderes. Josué é líder sobre ele. Moisés me abençoou e viu que eu fui fiel. Agora, 45 anos depois, me dá a terra que Deus me prometeu. Porque quem eu tinha que ajudar a entrar na terra, eu já entrei. Agora eu vou cuidar do que é meu. E eu tenho a mesma força. Porque ele está falando, eu tenho a mesma fé no meu Deus. Eu continuo crendo no meu Deus. Aleluia. 85 anos depois, com um esqueleto muito mais cansado, depois de muitas lutas e tribulações. Ele já não era tão jovem, 85 anos. Mas ele falou: eu ainda tenho força para entrar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu ainda tenho força para possuir a terra. Sabe o que significa, queridos? Que quando o homem de Deus, uma mulher de Deus tem fé, não importa a sua idade, Deus Aleluia, é a sua Deus. força. Glória a Deus Deus. é a sua força. Aleluia. O salmista diz: Deus é a minha fortaleza. Amém, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Por quê? Porque aquele homem, quando tinha força, não confiou no seu braço, confiou na palavra. Hoje, já na velhice, ele continua crendo na palavra. Amém. Glória a Deus. E nós temos que continuar crendo na palavra de Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus tem uma terra prometida. Nós temos um novo céu, nós temos uma nova terra. Glória Nós a vamos Deus. entrar nos céus pelo sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Se nós permanecermos firmes, fiéis, constantes, abundantes, se nós pudermos dar hoje um relatório como Caleb: eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, minha vida é para Deus. Se eu posso dar esse testemunho, o meu lugar é nos céus. Aleluia. Mas se você não pode dar esse testemunho, se arrepende hoje e ganhe uma entrada no céu. Se arrepende hoje. Se você não está agradando a Deus como deve, se curve diante do Senhor com choro, com pranto, com o coração quebrantado, com humildade, e fala: Deus, restaura a tua glória sobre a minha cabeça. Aleluia. Eu quero entrar na terra prometida. Amém, Jesus. Caleb entrou na terra prometida. Nós vamos entrar. Amém, Jesus. Nós vamos viver as promessas. Ele viveu as promessas. Amém. Meu irmão, não permita que ninguém roube a promessa de Deus sobre a sua. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Aleluia, Deus. Pessoas que são membros da igreja, mas não são membros do corpo de Cristo. Esse tipo de vida, de um andar de fé, de fidelidade, é dado somente àqueles que nasceram de novo. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre os nascidos de novo. Aleluia, Deus. Porque eles nasceram de Jesus. E a essência, a vida de Deus está dentro deles. Por isso que nós vemos o quê? Crentes que passam por terríveis lutas e tribulações.
Deus. E outros que até pela unha encravada, pela falta do cumprimento de paz do Senhor de um irmão no corredor, eles são capazes de se desviarem e ir embora com bico, porque eles são o povo, a multidão. Onde suas necessidades não forem satisfeitas, estou retornando para outro lugar onde possa ser satisfeita. Não importa qual é o Deus, importa que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Jesus. Essa é a multidão. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, Poucos mas poucos são os escolhidos. escolhidos. Onde nós nos englobamos Papel pulseado. nisso tudo. O povo não queria agradar a Deus, eles queriam só ser servidos. E hoje tem uma massa de crentes também que querem ser servidos, mas também há uma outra multidão que anda do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. De todo o coração. Amém, Amém. Jesus. Esse povo aqui, eles queriam uma terra boa, uma casa boa, uma família harmoniosa, uma boa colheita dos frutos da terra. Eles queriam prosperidade, eles queriam novas aquisições, eles queriam novas conquistas e uma descendência abençoada. Tudo que lhes acontecia, que parecia desviar do propósito pessoal deles, lhes incitava a voltar ao Egito e aos outros deuses. Caleb é uma pequena porcentagem de pessoas maravilhosas, de fé inabalável. Eu quero estar na turma do Caleb. Amém, Jesus. Eu quero fazer como Caleb. Quero Em nome ser de como Jesus. Caleb. Em nome de Deus nos dá esses exemplos para que nós possamos refletir de que lado nós estamos, qual é o lado que nós vamos ficar, aonde nós vamos marchar, qual exército que nós vamos seguir. Talvez o exército dos fiéis não seja tão grande, queridos, mas fica no dos fiéis. Amém. Em nome de Procura no teu Jesus. coração ficar no exército dos fiéis. Glória Porque a a Deus. multidão que se perdeu era Glória a milhões, Deus. mas de toda a turma dos milhões que morreram, só dois, de mais de 2 milhões, 2 entraram daquela turma. Meu Pai. Depois foi a Misericórdia, nova Senhor. geração, porque Deus falou: esses que negaram, esses que duvidaram da minha palavra, eles morrem no deserto. Dou 40 anos para que todos eles morram, e uma nova geração venha e herde a minha promessa. Amém, Jesus. Ficou só Glória a Josué e Deus. Caleb para contar. Olha que coisa. Eu quero estar na fila menor, mas eu quero estar na fila dos fiéis. Amém, Jesus. Aleluia, Na Jesus. fila dos fiéis. Caleb, mesmo em meio à multidão de incrédulos, orgulhosos, egoístas, murmuradores, ouvindo e presenciando todas essas ações, levantes contra Moisés, seu líder, reclamações contra o próprio Deus, Caleb não permitiu ser influenciado pelos maus rumores. Nós estamos falando sobre família. Às vezes os maus rumores começam dentro da nossa casa. É o marido que vem para a igreja e a esposa pega no pé. É a esposa que vem para a igreja, o marido pega no pé. Sempre haverá o Caleb e o povão. Sempre. E você tem que ser o Caleb. Amém, Ficar Jesus. firme, Em nome não de se Jesus. entregar a essas murmurações, a essas Aleluia, queixas, Deus. a essas Essa cobranças. unção, Porque, Pai. queridos, também eu vou lhe dizer, Unção nós de estamos Caleb. lutando pela nossa casa e a nossa família, mas a salvação é individual. Nós queremos que toda a nossa casa seja salva, mas se a nossa casa escolher ir para o inferno, que vá para o inferno. Enquanto eles estiverem vivos, nós vamos orar e falar. Mas se eles escolherem ir para o inferno, eu não vou para o inferno com eles. Amém. Porque eu aprendi uma coisa, que salvação é individual. Amém. Se o seu marido quer ir para o inferno, deixa ele ir para o inferno. E você fica firme no Senhor. Se os seus filhos quiserem ir para o inferno, você vai orar e chorar muito para que eles se arrependam e venham para o altar de Deus. Mas vá você para o céu. Amém. Vá você para o céu. Nós vamos lutar enquanto a vida há esperança. Amém? Enquanto a vida há Aleluia, esperança. Deus. Mas tenha firme posição, como Caleb. Amém. Que viveu tudo que o mesmo povo, a mesma multidão viveu. Mas olha a diferença. Olha a diferença.
Deus nos chama para fazer a diferença, Amém. para sermos homens e mulheres de Glória a fé, Deus. para sermos mulheres que estão indo contra a grande multidão dos incrédulos, mesmo daqueles que ouvem a palavra e falam contra a palavra. Nós temos que ter a palavra e fazermos como Caleb. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu fico Amém. na palavra. Aleluia. Você desejar a igreja, mas eu fico na palavra. O que Amém. aconteceu com ele, aconteceu que a vida de Deus esteve sobre ele e que Deus cumpriu a sua palavra. E ali Aleluia. mesmo, no dia que todo mundo negou, Deus deu uma promessa para ele: a terra de Hebron é tua, Caleb. Amém. E ele ajudou todo o povo a entrar, a possuir a terra. 45 anos depois ele chega e fala: lembra de mim? Lembra, Josué, como começou tudo? Quando restou somente nós dois. Agora Josué era líder. Eu não sei se eles eram parceiros, agora eles são líderes. Josué é líder sobre ele. Moisés me abençoou e viu que eu fui fiel. Agora, 45 anos depois, me dá a terra que Deus me prometeu, porque quem eu tinha que ajudar a entrar na terra, eu já entrei. Agora eu vou cuidar do que é meu, e eu tenho a mesma força, porque ele está falando, eu tenho a mesma fé no meu Deus, eu continuo crendo no meu Deus. Aleluia. 85 anos depois, com um esqueleto muito mais cansado, depois de muitas lutas e tribulações, ele já não era tão jovem, 85 anos, mas ele falou: eu ainda tenho força para entrar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu ainda tenho força para possuir a terra. Sabe o que significa, queridos? Que quando o homem de Deus, uma mulher de Deus tem fé, não importa a sua idade, Deus é a sua força. Glória a Deus é Deus. a sua força. Aleluia. O salmista diz: Deus é a